tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Mais uma atrapalhada da gestão Barcelos. Ramon, a contratação absurda. Fala pessoal, tudo bem? Chegando para trocar uma ideia com vocês aqui agora nesta segunda-feira à tarde para falar de algumas situações que são importantes a gente falar, porque cada dia mais o Inter pode mais, essa é a frase, né? É o slogan de campanha de Alessandro Barcelos e que cada dia se confirma mais em atrapalhadas. Bom, vamos lá. Mas antes eu vou te pedir, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo e sugere esse vídeo para mais colorados assistirem. E eu vou te pedir ainda, quem puder se torne membro deste canal, sempre ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Vamos lá. Antes eu quero te falar, antes de Barcelos e mais uma que aprontam, eu quero te falar do Vitão. O Vitão definitivamente é jogador do Flamengo, vai ser anunciado em pouco tempo, tá? O Flamengo pagará ao Internacional, daqui a 10 dias, depois da assinatura do contrato, 5,5 milhões de euros. 5,5 milhões de euros pela parte do Inter. Quita a dívida do Thiago Maia, 4,7 milhões de euros. E o Flamengo, o Inter ainda tem um bônus de 500 mil euros. Como é que esse bônus é? Se o Flamengo for campeão da América e campeão da Copa campeão do Brasileiro, por exemplo, é 250 mil euros por título, chegando ao máximo de 500 mil euros. Então é o teto. Se o Flamengo ganhar a Libertadores de 26 e o Brasileiro de 26, são 2 títulos, ou a Copa do Brasil, são 2 títulos que o Inter ganha 250 de cada um e bate 500 mil euros e acabou. Tá? É assim que funciona essa questão do Vitão. Esse bônus de 500 mil euros se refere a 2 títulos que o Flamengo tem que ter. E aí, com esses títulos, pagar 250 mil euros para o Inter a cada título, no máximo, no teto de 500 mil euros. Não pode passar disso. Então, essa operação pode custar ao Flamengo um total de 10,7 milhões de euros. O Inter, tirando 4,7 milhões de euros, o Inter receberia no total, com os títulos do Flamengo, 6 milhões de euros. E com o Thiago Maia como seu jogador em definitivo. E aí, cara, fica essa questão. Tem que torcer pro Flamengo ganhar 2 títulos, pro Inter ganhar mais 500 mil euros. Essa é a situação do Inter de momento. Bom, é isso, o Vitão se foi. E agora o Inter trabalha na reposição a esse jogador e o nome preferencial, a gente já vinha falando, é o Dória, que está se desligando do Atlas, está rescindindo seu contrato e já tem um acerto com o Inter alinhavado para ser jogador do Inter. Então, questão de dias para tudo isso acontecer, já está alinhavando o seu desligamento do Atlas para fechar com o Internacional. E vir a Porto Alegre, fazer exames médicos e aí sim assinar. Sabe que o Inter faz esse trâmite todo. Por que eu botei no título do vídeo de hoje mais uma... Como é que é? Até eu me esqueço do meu título. Mais uma atrapalhada da gestão Barcelos. Na realidade são as duas novas. Uma nova atrapalhada e uma antiga. Vamos lá. Vamos para a nova. Já falamos hoje. O Bruno Henrique, o Internacional fez uma cláusula, aceitou uma cláusula no contrato de renovação automática com um jogador de 36 anos. Se batesse metas, um jogador que pouco foi titular do Inter. Entrava por necessidade de falta alguma situação, mas titular foi poucas partidas. E o Inter fez essa cláusula de um salário altíssimo, quase R$1 milhão, perto de R$1 milhão, 800 e poucos mil. E é um jogador que não tem mais intensidade. Será que o Pesolano vai utilizar esse jogador ano que vem? É aí que fica a pergunta, é uma atrapalhada absurda ter aceitado isso e cada dia surge uma nova. Eu sempre falo que o Internacional parece ter uma roleta de problemas, ele acorda, gira, esse problema hoje vai para frente. E aí vem esse problema e a gente tem que falar sempre dos problemas da gestão Alessandro Barcelos, que cara, são muitos, né? Se a gente pegar desde o primeiro dia de gestão desse pessoal que está lá comandando o Inter, 2 mãos é pouco para começar a citar tudo que fazem de errado. Bom, tirando isso, surge uma nova. Tinha uma cláusula de contratação do Ramon para o Vitória da Bahia, beleza?
batendo as metas. Aí é uma cláusula boa. Só que o Vitória não tem como pagar o salário que o Inter paga ao Ramon. E o Ramon não quer fechar com o Vitória. Vai ter que achar outro clube pro Ramon. Porque o Inter paga salários, acertou um contrato de salários com o Ramon de 400 mil reais. Sim, 400 mil reais. Isso é um absurdo sem tamanho. O Inter emprestou o Ramon pro Vitória da Bahia, pagando metade do salário para um concorrente do Inter. O Vitória poderia ter rebaixado o Inter e o Inter pagar metade do salário de um jogador, porque o Vitória não tinha como pagar os 400 mil, aceitou só por 200. Então o Ramon, neste momento que era dado como certa a compra do Vitória, não quer ir pro Vitória porque teria que reduzir o seu salário. E aí o cara tem que ser muito bobão, para ser uma palavra legal, para reduzir o seu salário. Então, para o Ramon sair do Inter, o Inter tem que achar alguém que pague o que ele ganha no Inter, senão ele não vai sair, vai ficar. E o Inter perde uma venda. Perde uma venda de jogador que o Inter pagou cerca de 9 milhões de reais por 50% do passe dele junto ao Olympiacos. Me impressiona não se o Inter ter pago isso, me impressiona o Olympiacos ter contratado esse jogador. Cara, isso é de uma atrapalhada absurda. É de uma atrapalhada sem tamanho e sem limites do Internacional. Além de ter pago caro num jogador inqualificável, além de pagar metade do salário dele junto ao Vitória, o Inter não consegue se desfazer porque ele ganha um salário alto. Quem que vai pagar 400 mil reais por mês ao Vitória fora o Inter? Ao Vitória não, ao Ramon. Quem que vai pagar esse salário para esse cara? Gente, o cara chega para essa reserva do Inter, ele não pode assinar por um salário de 400 mil reais. Quem contratou esse jogador? Isso tem que ser buscado. Quem que indicou esse cara? Quem que resolveu pagar o salário desse cara? Se tinha um bom desempenho, quem conversou com ele quando pediu 400 mil aceitou? Isso é o mais grave de tudo. É muito grave tu ter pago 9 milhões de reais pelo Ramon. É gravíssimo tu ter aceitado uma proposta salarial dele de 400 mil reais. E agora tu não tem para quem repassar. Gente, 400 mil reais é muito dinheiro para um jogador inqualificável. Então, quanto mais tu mexe, pior fica. Como eu queria que hoje fosse 29 de dezembro de 2026, contar as horas para a saída de Alessandro Barcelos do Internacional. Não, a gente ainda tem 367 dias nesse comando. O Inter realmente pode mais. O que mais pode acontecer com o Inter na gestão Alessandro Barcelos, eu não imagino. É a pior gestão da história do Inter. Guardada aquela gestão, que é um caso policial, que é outra situação, nem dá para considerar gestão. Uma gestão normal é a pior disparada. A pior disparada. E eles ainda acham que fazem uma bela administração do Internacional. Bom, cara, não vou me estressar porque falta 2 dias para a virada do ano e não vale nem a pena. Rezem pelo Inter nesses 367 dias ainda de Barcelos no comando. Muita coisa ruim ainda pode acontecer. Valeu? Deixa o like, te inscreve no canal, um abraço.